E aí, pessoal, mais um vídeo aqui. Hoje nós vamos gravar com o Edu do eDublin, uma história muito interessante, algumas perguntas. Esse vai ser o primeiro vídeo de entrevista e bate-papo no canal, provavelmente vai rolar mais, vamos ver os convites aí. A gente já gravou um vídeo no canal dele, então depois você corre lá, calma, tem o ticket aqui. E agora eu vou deixar o Edu se apresentar aí. Com você, Edu. Opa, valeu, obrigado pelo convite. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Edu, eu já moro aqui na Irlanda tem 11 anos agora, criei o canal eDublin e vim pra cá como a maioria de todos os brasileiros, ou 98% dos brasileiros, que é pra estudar inglês, fazer intercâmbio. Então foi esse meu começo aí, sair de Brasil e descobrir a Europa. Foi esse o começo, mas na época que não tinha nem GPS. Ó, o Edu tem um ponto de vista completamente diferente do meu, porque eu vim com passaporte, eu já tinha minha mãe aqui. Como que você começou, Edu? Você foi pra ir com o quê? Visto de intercâmbio? Como que você começou sua trajetória? Cara, como eu tava comentando, né, assim, a maioria dos brasileiros vem pra cá estudar e fazer inglês. Eu não fui diferente. Eu tava numa empresa no Brasil, que era uma empresa conhecida, a McCann Erickson, que é uma agência de publicidade conhecida, mas uma das exigências que eles tinham lá, por ter cliente gringo, era falar inglês. E aí eu não falava porra nenhuma de inglês, claro, né? Tinha aquele inglês de taquara rachada, sabia responder só uma coisinha ou outra curtinha, the books on the table. E eu falei, cara, preciso aprender inglês, preciso investir em mim, né? Só que eu não tinha como aprender inglês rápido se eu ficasse no Brasil. E eu já tava querendo sair fora do país e tal. Eu falei, cara, vou pra outro país. Só que sem visto, sem inglês, sem nada, tipo, eu comecei a pesquisar quais são os países que, tipo, você consegue trabalhar enquanto você estuda. E aí nessa eu encontrei a Irlanda. Não sabia nada daqui. Aí comecei a procurar coisa, tinha o Orkut na época e só isso. Então não tinha um Facebook, não tinha grupo, não tinha YouTuber fazendo coisas pra vocês, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Então o que eu comecei a fazer foi tudo que eu achava de informação, eu começava a escrever e, sabe, digitar em português e fazer um blog pra isso, que foi inclusive como surgiu o eDublin. Só que aí eu tava nessa, né, o que você falou, tipo, cara, vou pra fora, mas eu não tenho cidadania, não tenho inglês, será que vai dar certo? Meio que me joguei, sabe? Resolvi que vou sair, vamos embora, vendi o carro que tava pago metade das prestações, só um Corsinha de 98, então eu consegui tipo R$ 5.000, pagou parte do meu intercâmbio, comecei a fazer uns trampos a mais pra poder trabalhar mais horas e ganhar mais dinheiro e economizar em tudo, assim, cortava tudo que eu tinha de gasto pra ser só isso, sabe? Tipo, o dinheiro pro intercâmbio mesmo. Então fechou a conta assim exata, sabe? Vim pra cá com €1.000, se eu não me engano, acho que foi na época. Hoje em dia você tem que provar €3.000 pra vir pra Irlanda, mas na época era 1.000. Comecei já a ir atrás de casa, aquela correria de sempre. Uma das maiores dificuldades, hoje não é tanto, foi primeiro o inglês, mas segundo, não tinha outros brasileiros, pelo menos que eu não sabia que existiam aqui, né? Não tinha esse canal de comunicação tão fácil pra você achar, galera. Então, era meio que qualquer coisa que você achava que era bom. Assim, achei uma casa aqui pra alugar por 400 conto, um kit, um espacinho desse tamanho pra dividir com 50 pessoas, tá ótimo, vambora. Eu achava que era ótimo, né? Você não tem referência. Então foi meio que assim que eu comecei a entrar e surgir na Irlanda e tive meus primeiros passos aqui. Depois que você chegou na Irlanda, porque eu sei que você trabalhou numa empresa grande aí, a gente já vai falar disso. Depois que você chegou na Irlanda, você já tinha experiência profissional no seu ramo de trabalho? Você já tinha faculdade, já tinha curso? Como que isso funcionou? Você fez um curso aí? Então, eu tinha facu no Brasil, inclusive sou formado em design, olha só, estamos aí no canal certo. Mas formado em design lá na AMB de 2002, então aprendi Dreamweaver e um pouquinho de 3D Max e teoria da cor. Esse foi o meu curso de design. Mas cara, cheguei aqui, eu fui estudar inglês, claro, entrei numa escola porque é como você geralmente consegue o seu visto para poder ficar aqui pelo menos um ano. Hoje em dia são 8 meses, mas na época era um ano. E como eu tinha experiência, eu trabalhava numa agência de publicidade muito conhecida no Brasil, quando eu cheguei aqui, fui aplicar para vagas. Aliás, comecei a aplicar uns 4 meses antes de eu vir para Irlanda. Eu comecei a aplicar no final do ano de 2007. Eu cheguei aqui em abril de 2008. Então, quase 5 meses antes eu já estava aplicando para vaga. Desses monte de empresas que eu estava aplicando, uma delas respondeu, que era uma agência, e falou assim, ó, quando você chegar, vamos marcar um café. Aí eu falei, tá bom, vou marcar um café. Cheguei, agendei o café na primeira semana que eu cheguei mesmo. Fui falar com essa recrutadora de uma agência aí, aquele inglês, né, de novo, sem saber direito. Então, era assim, mostrar um monte de Excel, de PowerPoint, isso aqui foi coisa que eu fiz e tal. E aí ela falou assim, ó, você tem um monte de experiência que é muito interessante para essas outras agências que estão começando aqui no mercado, querem investir na área de digital. Digital era o nome da época, né? Você vai entrar no mercado digital. Fiz entrevista nessa agência, que é uma agência bem pequenininha, para entrar, para começar a montar o time deles de digital, mas o que eu ia fazer era assim, o cargo do júnior do júnior do júnior, tipo, era ser sabe, o assistente do estagiário. Então, assim, dei 120 passos para trás, assim, foi muito passo para trás para realmente só para entrar na área, porque para mim já valeria a pena entrar na área. E aí uma coisa que você falou lá no nosso vídeo que eu achei bem legal, que foi assim, um monte de
coisa que eles pediram, eu não sabia fazer. Então, o que eu fazia? Eu falava, não, deixa comigo, eu sei fazer. Aí eu chegava, por 2 horas antes de começar o trabalho, começava a ler, pesquisar, pra aí sim as coisas que eu achava, descobria, aprendia, eu começava a colocar em prática no trabalho, efetivamente. Então, era muita coisa de PPC, campanha de pay-per-click, né? Aquelas campanhas de AdWords hoje do Google, que hoje vocês têm um double-click, que é muito fácil, mas na época não tinha essas ferramentas. Você tinha que fazer na mão, você fazia um Excel, subia, era um saco aquele negócio. E aí eu não sabia fazer. E aí fui meio que entrando na área bem nesse esquema mesmo, assim, bem aos poucos. Como meu inglês era muito ruim, eles não me deixavam falar com o cliente. Eles, tipo, o cliente falava alguma coisa, passava por 200 mil filtros, chegava um e-mail pra mim, assim, ó, isso aqui que você tem que fazer. Mas era isso, assim, minha vida no começo. Eu consegui entrar na minha área logo no começo, mas dessa forma, sabe? Então, eu tava na empresa, eu cheguei lá, eu ganhava o equivalente a 1.200 euros por mês, no bruto, né? A hora que você deduz os taxas, dá uns 900 euros mais ou menos que dava. Eu não tava bem em termos de grana, eu tava bem porque eu tava feliz com o que eu tava fazendo, sabe? Mas, enfim, passei vários perreios porque o salário era muito, muito baixo mesmo. Era aluguel e comida. Tem muito cara que tá bem no Brasil, tipo Art Director, sou Creative Director. O cara tá numa posição muito alta no Brasil, mas quando chega aqui, você tem que ter uma realidade que o Brasil tem um level de títulos muito rápido. Tem cara com 24 anos que já é Creative Director. Sim. Aqui, honestamente, você vai ter que voltar um pouco. Eu também voltei. Você tem que estar feliz só de entrar na área. Entrou na área, pô, pronto, comecei alguma coisa. E aí, dali, você tem que correr para trás. Como que foi a transição para você entrar Você trabalhou, foi no Google? Eu trabalhei na Dropbox. Ah, na Dropbox. Porra, eu vi o vídeo da sua demissão, caralho. Até agora tô chocado com aquilo. E o melhor é a alegria. Tô indo ali pedir demissão. Falei, nossa, Felizaço. Como que você entrou lá? Recrutador? Como que foi o processo de você entrar lá? Cara, olha que engraçado. Eu tava nessa agência, né, tal, e aí dessa agência, um cara que trabalhou comigo lá no Brasil foi pra São Francisco trabalhar na Zynga, que era aquela empresa que fazia os joguinhos de Farmville, Mafia War, sabe aqueles da Fazendinha, aquele saco? Começaram a crescer e abriram um escritório na Irlanda. Esse cara lá de São Francisco me indicou, então tem o QI, né? Falou, vai abrir vaga aí, já me passou pros contatos de lá, e aí eu apliquei e tal, consegui passar na vaga pra gerenciar uma equipe pequenininha que ia cuidar do mercado brasileiro. E aí nessa eu entrei no mercado de startup, digamos assim. Então eu comecei a ganhar muita experiência, fiquei 4 anos na Zynga, e aí como eu ganhei muita experiência lá, o eDublin já tinha crescido bastante, o Dropbox me convidou, basicamente, eles estavam abrindo o escritório e crescendo aqui, eles me acharam no LinkedIn também, o LinkedIn é a base aqui pra qualquer coisa, e aí os caras me mandaram um e-mail, falando pelo LinkedIn, uma mensagem, falando assim, ó, a gente vai crescer e a gente tá precisando de uma pessoa pra trabalhar nessa comunidade, assim, nessa operação de escala, e você tem o que a gente precisa, que é essa experiência que você tem na Zynga e tal, e até com o eDublin. Então, olha só, o eDublin me ajudou muito nessa hora, porque eu cheguei lá pra fazer a entrevista, cara, 80% das perguntas eram sobre o eDublin, não eram sobre a Zynga, porque eles estavam mais interessados, por ser uma área nova, era como que você empreendia dentro de uma empresa, como é que você cria sua própria coisa, seus próprios processos, suas próprias regras, guidelines, como é que você define métodos, como é que você contrata, e tudo isso você aprende quando você tem uma empresa, né? E eu não aprendi isso na Zynga, eu aprendi isso com o eDublin. E aí foi legal porque todo esse aprendizado que eu tive no meu negócio me deu essa base pra entrar numa das maiores empresas do mundo, né? Cara, foi sensacional, porque eu entrei, o Dropbox tinha, sei lá, 50 funcionários só na Irlanda, e hoje tem, sei lá, mais de 350. Então, uns 6 meses antes de eu sair da empresa, eu era a única pessoa do Dropbox inteiro que fazia o que eu fazia. Então, eu tinha uma responsabilidade global, que também foi muito legal. Era pressão, claro, mas foi assim, aprendizados que eu tive, sei lá, em 6, 7 anos de experiência anteriores, eu aprendi em 6, 7 meses lá. Curva de aprendizado e de entregas, expectativas, era mega íngreme, sabe? Era um negócio absurdo lá. Mas foi sensacional e foi assim que eu entrei no Dropbox. E aí, depois que você entrou, o que você fazia lá? Quais eram os seus entregáveis, mais ou menos? Tá, boa pergunta, porque é muito difícil explicar pra muita gente que não trabalha com essa área, mas eu trabalhava no departamento de CX. CX é Customer Experience. Não é Customer Support e não é User Experience também. Então, na verdade, o CX ele é uma coisa que engloba a User Journey, tipo, a jornada do usuário, desde ele conhecer o seu produto até ele ter como uma consideração comprar, efetivamente comprar e ter uma experiência pós-compra. Tudo isso faz parte da experiência do seu usuário, né, como um todo. E aí, lógico que envolve o UX também, mas na minha área, no que eu fazia, era dentro desse todo, era como que a gente lida com suporte e educação para o usuário de o que a gente está lançando, o que está fazendo, engajamento com eles em escala. Então, essa é a palavra-chave, em escala. Por quê? Porque se você pega uma empresa como, sei lá, a Apple, você não tem nada de graça na Apple. Qualquer coisa que você quiser, um cabo de iPhone, carregador do iPhone ou o iPhone, você vai comprar, você vai custar o dinheiro, você tem que pagar. Ou seja, eles conseguem embutir naquele custo de suporte, um custo de marketing, um custo de educação. Eles conseguem embutir todos os custos que eles têm da operação deles dentro daquele valor do produto. Quando você pega uma coisa como um Spotify, o Google, o Dropbox, são produtos que são freemium. Então é produto que é de graça. Você não paga para usar. A maioria dos usuários não paga para usar, entendeu? Como é um produto que não tem de onde tirar esse dinheiro, você tem que achar
maneiras de conseguir educar essas pessoas, criar um marketing para essas pessoas, viralizar uma informação, engajar com elas ou dar suporte para elas sem ter custo. E por isso que vem um ponto que eu falo de escala. Então você tem que pensar em maneiras de ou automatizar processos ou maneiras de você otimizar a sua própria base de usuários para servir como uma linha de defesa sua. Então são várias estratégias, tanto da parte de operações quanto da parte tática de como que você vai executar isso, que estavam no meu plano de o que eu entregava, basicamente. Então não é tão simples explicar, mas é basicamente assim, a mesma forma que você hoje não consegue falar com o suporte do Gmail se o seu Gmail não funciona, eu fazia no Dropbox para você não ter que conseguir falar com a gente se precisar de suporte, ou para você aprender uma coisa nova sem ter que falar com alguém para te ensinar, ninguém tem que te ligar para te ensinar alguma coisa. Então é basicamente pensar em estratégia de como você entrega conteúdo, entrega informação e trabalha a base de usuários para poder oferecer tudo isso em escala. Não sei se ajudou a explicar dessa forma. Mas ajuda, porque no UX a gente tem jornada de usuário também, mas a gente faz menos touch points, né? Menos pontos de toque do usuário do que vocês fazem, porque vocês fazem pré-contato e pós-contato. A gente faz só contato. Aonde que ele tá errando, onde que ele tá reclamando, qual que é a frustração, como resolver a frustração. E o Dropbox faz um bom serviço, porque eu tive que pagar o prêmio depois de muito tempo. Funcionou. Sem precisar alguém te vender, não teve ninguém te vendendo. Ninguém teve que falar comigo, porque eu fui clicando, acabou meu espaço. Aumenta o espaço, aí aumenta o espaço. Aí clicando, acabou o espaço. Aí, meu Deus do céu, qual que é o mais caro? É verdade, cara. Isso faz parte também. O pessoal tá assistindo e deve estar pensando, puta, o cara trabalhou no Dropbox, maluco. O cara tava no emprego do sonho, pago tudo pra estar lá. Pediu demissão. Por quê? O que aconteceu? E antes de falar por que eu pedi demissão, no Dropbox, cara, eu prometo pra você, acho que foi a empresa que eu mais vi níveis de absurdo de coisas que você tem pra ter o trabalho é o trabalho dos sonhos, assim, não tem como. Cara, tem café da manhã, almoço, jantar, tudo pago. O cara os chefs que fazem, o head chef que faz as comidas lá, ele é um ex-Michelin Star, o cara trabalhava um restaurante Michelin Star. Você tem comida o dia inteiro, mesmo que não seja almoço, café da manhã e jantar, você tem muffins, tem pizza, panqueca, tem frutas, tem tudo à vontade, chocolate, tipo... Tô precisando trocar de trabalho. E é absurdo, assim, aí eles falam, você precisa comprar coisa de esporte, cara, te dão 100 euros por mês pra você comprar equipamento de esporte, pra você fazer esporte. É umas coisas que você fala, é inacreditável isso, sabe, é inacreditável. E se você pensar nesse lado das coisas, nos perks que a gente chama, né, que são os benefícios, é uma vida dos sonhos mesmo. Só que aí, isso causa várias coisas na sua cabeça, depois de muito tempo, porque uma coisa é você ter isso durante um mês, uma coisa é você ter isso durante um ano, depois 2 anos, depois 3 anos. Tem um momento que seu cérebro, ele entende que aquilo é o normal, e aquilo passa a ser, é assim que a vida é, sabe? Tipo, você vai comer num restaurante fora, você acha ruim, porque você fala, eu não vou pagar pra essa comida que é pior que a que eu tenho de graça no meu restaurante, lá do escritório. E aí você começa a perder senso de realidade, saca? Assim, é maluco isso, assim, mas as pessoas só vão entender isso quando isso é o normal pra elas. Você consegue, de uma forma no seu cérebro, excluir aquilo de um lado e todo o resto vira assim, esse aqui é o trabalho que eu tô executando. E o trabalho que eu tava executando não tava mais me satisfazendo, era uma pressão muito grande, e aí chega um momento que você tá com tanta tarefa acumulada, com tanta expectativa de entrega naquilo tudo, que você fala, cara, eu vou explodir, cara, não vou conseguir entregar isso aqui. Então seu cérebro já não consegue mais funcionar, sabe? Por mais que tenha um monte de chocolate de graça. E aí chega na hora que você fala, não dá, sabe? Eu tenho que cuidar da minha saúde, eu não posso ficar tendo que trabalhar de madrugada aqui, ou tendo que ficar acordando 6 da manhã. Se a empresa não cresce num ritmo que você consiga delegar essas tarefas e tal, então é uma concepção errada que as pessoas têm de que porque a empresa cresceu, o departamento cresceu também e você consegue delegar. Nem sempre é assim. Então, no meu caso, também não foi assim, sabe? Eles cresceram muito a área que eu tava, o departamento, mas não dentro da função que eu executava. Tanto que eu era a única pessoa que fazia isso até eu resolver sair. Então essa foi a pressão e foi esse o motivo que eu falei, cara, não dá mais, vou pedir as contas. E eu saí. Essa parada do burnout eu acho que é comum. Eu passei por coisas similares também. Até falei no canal dele que eu tive que pedir 15 dias de férias depois da entrega num projeto. Eu queria saber o que você achou depois que você saiu. Que agora você tem uma visão muito mais ampla do que aconteceu e qual que são os seus próximos passos. Foi positivo pra você? Você pensa que um dia você vai voltar pra uma mega empresa dessa? Qual que são os seus próximos passos? Excelente pergunta. Que pra mim, assim, o dia que eu mandei aquele e-mail de demissão, foi tipo, eu tirei a armadura da Iron Man e fiz assim, joguei no chão e... Puta, saiu aquele peso, assim. Foi absurdamente incrível e recompensador você sair e soltar isso tudo, sabe? E é claro que você fica preocupado do tipo, pô, e agora, sabe? Eu não vou mais ter comida de graça, não vou mais ter celular pago, não vou ter mais férias pagas, enfim. Tudo isso, sabe? Entra na sua cabeça, mas é pra isso que vem um planejamento, né? Você não faz as coisas, tipo, sem pensar. Então, na verdade, a decisão que eu tive de sair, assim, na minha cabeça, começou no meio do ano, no meio do ano passado, tá? Junho, julho de 2018. O dia que eu pedi as contas mesmo foi em dezembro. Então, eu dei 6 meses pra mim mesmo, assim,
bem 6 meses de pensar em que eu vou fazer e como é que eu vou resolver meus problemas para eu continuar num nível de vida, num padrão de vida. Então eu pensei, como é que eu vou me planejar para isso? Me planejei, criei várias coisas, comecei a pensar em como que o E-Dublin ia sustentar minha vida e coisas que eu poderia fazer com o aprendizado que eu tive do Dropbox mesmo. Então, tem muita coisa que eu agreguei hoje de experiência que vem a empresa falar comigo e fala, cara, eu quero que você monte aqui um plano para mim, quero que você ajude a fazer um negócio. Sabe, é muito mais tranquilo você cuidar do seu tempo, você saber o que você quer fazer, o que você não quer. Então eu tô fazendo isso, tô aproveitando o tempo pra, tipo, criar coisas minhas, pra aprender mais e pra poder trabalhar de outras formas, entregar de outras formas que não me deixem independente de uma empresa só. E tá animal isso, tô adorando. Recomendo pra todo mundo. É a questão que a gente falou no seu vídeo, sobre investir também na carreira, né? Quanto mais você investe na carreira, menos preocupado você precisa estar com a sua carreira, porque sua carreira já fala por si só. Você tá fazendo certificação, a pessoa vê que você tá evoluindo, a pessoa vê que você tá investindo. E isso é muito interessante para as empresas e para os recrutadores aqui, né? Eles percebem esse investimento, esse crescimento profissional. Para finalizar, queria que você deixasse aí uma dica para a galera que quer ir para Dublin, ou quer conhecer o canal do E-Dublin, ou quer conhecer um pouco mais sobre você, onde que te acompanha, etc., para você ganhar aí o pessoal aí. Claro. E obrigado de novo pelo convite. Para quem quiser acompanhar mais da vida aqui na Irlanda, o carreira no exterior, o que eu tô fazendo, o que tá acontecendo aqui no mundo da Europa também, porque a gente fala muito de Irlanda, porque eu moro aqui, mas a gente fala também de coisas gerais. Então, o canal é o E-Dublin, se você procurar por E-Dublin no YouTube, no Instagram, qualquer lugar você acha. Inclusive, a gente vai estar em São Paulo, que se você estiver em São Paulo por algum motivo, no dia 16 de março, pode ir lá também, porque voltar lá, a gente vai fazer um evento, vai ser legal, vai ser bem bacana, vale a pena. A gente vai dar dica de um monte de coisa, não vai ser só eu, vai ter um monte de gente lá falando, vai ter um monte de palestra e tal. E depois do evento a gente vai fazer um meio que St. Patrick's, a gente vai pra um pub tomar uma cerveja, então você pode ir lá também encontrar a gente no pub. Vou deixar os detalhes aqui no link aí, dublin.com.br/xp, e é uma oportunidade que a gente tem de conhecer vocês também, porque pra gente é legal, a gente fala com a lente aqui, né? A gente tá falando com uma câmera, mas a hora que você vê a pessoa, troca uma ideia, é bem diferente, é bem mais legal. E de novo, a gente vai se falando, acho que vai rolar muito mais coisa, acho que tem muito bate-papo legal que a gente pode fazer aqui nós dois, porque tem conteúdo que tem a ver, que cruza, mas é muito mais o bate-papo como um todo, essa ideia que a gente tá tentando trazer pra vocês, de ajudar vocês, que é o mais importante. E a dica, né, você pediu? A dica, eu vou tentar ser rápido aqui. Mas, cara, a melhor dica que, bom, já foi falado 200 mil vezes aqui, é você investir em você. É você pensar assim, você é mais importante do que... Se você não se valoriza, quem vai te valorizar? Se você não investe de volta em você, quem que vai investir em você? Não espera alguém chegar e querer te oferecer alguma coisa, um curso, ou pagar uma coisa pra você, ou te dar uma vaga de alguma coisa. Vai você atrás, cria, sabe, se informa mais, fica por dentro do que tá rolando, acompanha os canais, cara, tem muita dica legal, dica de UX, cara, tem canal melhor que você conhecer com um cara que trabalha com UX em Londres pra você que tá procurando vaga de UX em Londres, tipo, não tem por que você sair daqui, sabe, vai, consome o canal, quer saber de Irlanda, quer saber de carreira, vai lá conhecendo em Dublin, porque quando você tem contexto e você tem informação, você sabe fazer a coisa, não tem por que você não conseguir uma vaga de trabalho aqui, o mercado tá bombando aqui na Europa, então, cara, é isso, vem pra cá e é nóis. Eu queria agradecer demais a presença, acho que realmente a gente tem mais papos aí, mais podcasts, mais vídeos pra fazer. Quem sabe até pegar um aviãozinho, né? E aí gravar. Né? Que aí não precisa ficar com 2 câmeras, 3 câmeras, bateria acabando e o caralho. Batendo palma, né? Então segue lá. Se tiver dúvida de carreira, incomoda o cara, velho. Adiciona o cara no Instagram e incomoda o cara. Manda bala. A gente gosta de ser incomodado, preocupa não. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, compartilhar. Manda pra alguém que tá pensando em vir pra Europa, ou pra Dublin, ou pra Inglaterra, ou pra qualquer lugar da Europa que seja. Porque a gente viaja pra caralho, a gente tem acessibilidade aqui, a gente conhece outros lugares também, a gente conhece outros profissionais também, a gente sempre pode te deixar uma dica aí. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista, até o próximo vídeo. Valeu, velhinho. Abraço.